construir a sua reserva de emergência em 4 semanas. E neste vídeo eu quero te mostrar um método bem simples de orçamento financeiro pessoal. Eu te garanto que você vai aplicar este método com muita tranquilidade e a partir de você conhecer exatamente qual é a proposta do método, você vai inserir nas suas rotinas diárias e vai ter bons resultados. Então, logo você vai estar colhendo os frutos aí de ter o seu orçamento financeiro equilibrado e de melhorar a saúde financeira aí sua, da sua família, enfim, você pode daqui a pouco também ajudar aí as pessoas que próximas a você, que você perceba aí que também precisam de equilibrar as finanças, que precisam melhorar a saúde financeira, tá bem? Então, organizar o orçamento financeiro, ele nem sempre é uma tarefa simples, uma tarefa fácil da gente fazer. Então, por isso que a gente precisa lançar mão aí do que tiver de ferramentas, de possibilidades aí para simplificar essa tarefa, né? Que ela é muito importante aí para o equilíbrio financeiro das pessoas, para a saúde, inclusive, das pessoas, né? Para a qualidade de vida, porque quando a gente tem as finanças bagunçadas, quando a gente está meio perdida aí nas finanças, a gente acaba também muitas vezes adoecendo, o nosso emocional ele fica abalado e junto com esse abalo emocional, a gente acaba também tendo outros problemas de saúde que acontecem, que ocorrem, né, a partir da gente estar debilitado emocionalmente. Então, por isso que a saúde financeira, ela é muito importante, não é algo assim que a gente possa se dar o luxo de não pensar sobre, né? Nós precisamos dedicar um tempo, dedicar um momento para cuidar das nossas finanças, para monitorar as nossas finanças, para avaliar se a gente está no caminho certo, para avaliar se a gente está cumprindo o nosso orçamento, né? E também avaliar assim se a gente tem um orçamento, porque daqui a pouco a gente não tem um orçamento. As contas elas vão chegando, a gente vai pagando, vai entrando o nosso salário, a gente vai pagando, a gente não sabe exatamente para onde está indo os nossos recursos financeiros, né? Então, a minha proposta aqui com esse orçamento, com esse método de orçamento financeiro pessoal, é exatamente te trazer simplicidade, né, na sua rotina diária, mas para além da simplicidade, te possibilitar que você monitore o seu orçamento. E ao monitorar o seu orçamento, você vai perceber se você precisa fazer alguns ajustes aí nos seus gastos, fazer alguns ajustes aí na sua receita, para que você equilibre as suas finanças ou para que você, se já tem as suas finanças equilibradas, mantenha essas finanças sob controle. Então, a minha proposta aqui é que ao aplicar este método 50, 30, 20, que é o método que eu vou te explicar aqui, vou te dizer como é que ele funciona, o que significa 50, 30, 20, ao aplicar este método, você consiga aí se livrar das suas dívidas, ou pelo menos controlar essas dívidas, e também construir a sua reserva de emergência. Então, a nossa proposta aqui é que ao aplicar este método, ao se ajustar, né, ajustar as suas finanças, os seus gastos aí a este método, você consiga aí manter as suas finanças controladas, você consiga conquistar a sua liberdade financeira, né? Então, essa também é uma possibilidade a partir de você ter um bom método de organização financeira, né? Um bom método de orçamento financeiro e que você consiga aplicar esse método de forma simples, né? Então, vamos entender primeiro o que é um método 50, 30, 20 de orçamento financeiro pessoal. Então, essa metodologia 50, 30, 20
basicamente ela divide o consumo dos seus recursos financeiros em 3 grupos, tá? Então, a gente vai ter um grupo que são os gastos prioritários, nós vamos ter um grupo que vão ser os gastos não prioritários e vamos ter um grupo das prioridades financeiras. Também a literatura de educação financeira, ela fala que os gastos prioritários seriam as necessidades, os gastos não prioritários seriam os desejos pessoais e as prioridades financeiras seriam poupança, tá? Então, também você pode ver aí na literatura, encontrar uma outra denominação, né? Eu chamo de gastos prioritários, não prioritários e prioridades financeiras. Outros educadores financeiros, eles falam de necessidades, desejos pessoais e poupança, tá? Então, é a mesma coisa, só eu, por definição, eu gosto de chamar dessa forma, de prioritário, não prioritário e prioridades financeiras, porque eu consigo mostrar para o meu mentorado, para o meu aluno, a diferença entre gastos prioritários e não prioritários e também ele entender o que seriam as prioridades financeiras, tá certo? Então, por isso, eu uso essa denominação, porque para mim se adequa melhor à linguagem que eu uso quando eu estou ensinando educação financeira para os meus mentorados e para os meus alunos. Mas se você ver por aí necessidades, desejos pessoais e poupança, a gente também está falando do mesmo método, né? Do método 50-30-20 de orçamento financeiro pessoal, tá? Então, vamos entender um pouquinho o que são cada uma dessas 3 categorias que a gente falou aí, né? Então, lembrando que essas categorias é para onde os seus recursos financeiros vão todos os meses, tá bem? Então, essas 3 categorias são as que consomem a sua receita, a sua renda. E por que a gente precisa entender direitinho o que significa este método e como é que esse método pode ser útil aí no nosso dia a dia? Primeira questão, porque a gente precisa, se a gente gasta, primeiro a gente conhecer, né? Nossas receitas, nossos gastos, então conhecer nossas receitas, nossos gastos e identificarmos se o consumo de recurso que a gente tem mensalmente, eles estão adequados às receitas que a gente gera, né? Está adequado ao salário que entra na nossa conta, ao Prolabore, se você é um empreendedor, né? Enfim, as suas rendas, porque daqui a pouco você tem outras formas de rendimentos aí, pode ter aluguel, pode ter rendas de aplicações, né? Então, algumas rendas passivas também podem fazer parte aí da entrada de recurso financeiro aí no seu orçamento. Então, conhecer da onde vêm as suas receitas, quais são essas receitas e o quanto estas receitas representam. Então, esta é uma questão importante aqui no processo, tá? Conhecer exatamente o que esse grupo de receitas representa aí no seu orçamento. Então, quanto ele representa, da onde ele vem e quais são as suas receitas, tá? Então, estas receitas são as fontes, né, de recursos financeiros do seu orçamento. E agora, a gente vai falar, então, da aplicação destas fontes de receitas, né? A gente vai falar do consumo, aonde a gente consome. Então, esses 3 grupos aí, onde a gente aplica de forma bem prática, né, efetivamente, o método 50-30-20. Então, a primeira categoria que a gente comentou são as categorias dos gastos prioritários, e esses gastos prioritários, então, para todas as pessoas, a gente tem no mínimo 4 tipos de gastos. São os gastos de alimentação, água, energia e moradia. Então,
todas as pessoas precisam desses 4 itens para sobrevivência, tá? Então, por isso, no orçamento de todas as pessoas, lá na categoria gastos prioritários ou necessidades, vai ter no mínimo estes 4 itens, né? Esses 4 tipos de gastos. Claro que para algumas pessoas podem ter outros gastos sendo entendidos como prioritários, tá? No meu orçamento, eles envolvem os gastos de telefone, os gastos de internet e os gastos de transporte, tá? Porque eu uso veículo para ir trabalhar, porque a internet e o telefone eu utilizo para o meu trabalho, então para eu atender meus clientes e tal, eu preciso do telefone, eu preciso da internet, eu preciso do carro, né? Enfim, do veículo para eu gerar renda. Então, para mim, ele é prioritário, não tem como não ser, até porque eu preciso deles, digamos assim. Claro que se eu pensar em sobrevivência, obviamente que não fariam parte, mas se eu pensar que se eu não tiver esses gastos, eu não tenho cliente, eu não atendo os meus clientes, e esses clientes são responsáveis pelos recursos que garantem os meus gastos de sobrevivência, né? Então, eu coloco esses gastos também no meu orçamento como sendo gastos prioritários. Mas aí cada pessoa vai avaliar qual é a sua situação e entender se precisa de transporte para ir trabalhar, para levar os filhos na escola, tipo, é longe, né? Precisa, não pode ir a pé ou não vai de bicicleta. Mas claro que para reduzir daqui a pouco esses gastos, você pode fazer algumas trocas aí. Por exemplo, usar bicicleta 1 ou 2 vezes por semana, ou ir a pé 1 vez por semana, ou também caronas compartilhadas, né? Então, a gente pode fazer algumas coisas aí para estar reduzindo esses gastos que também podem ser prioritários para você aí, né? Então você vai avaliar qual é a sua situação. Mas eu trouxe aqui esses 4 exemplos que são exemplos que todas as pessoas vão ter, que é alimentação, moradia, água e energia, tá? Então esses a gente não tem como escapar. Então esses gastos prioritários a gente vai destinar para este grupo 50% do nosso orçamento, tá? Então 50% do orçamento no máximo para esses gastos prioritários. Então isso que a gente precisa entender aí do método, né? Então o método é 50, 30, 20. 50% para os gastos prioritários e 30% para os gastos não prioritários ou desejos pessoais, tá? Então, os nossos gastos prioritários ou necessidades básicas, né? Que são aquelas necessidades de sobrevivência, no máximo a gente vai consumir 50%. O outro grupo dos não prioritários. Então, tudo aquilo que você não incluiu nos prioritários, você vai colocar todo. Então, primeiro você vai listar todos os seus gastos, você vai listar eles, e aqueles gastos que você identificou como sendo gastos prioritários, você vai colocar no primeiro grupo, aí no grupo que recebe 50% do seu orçamento. E aí, os demais gastos você vai listar no grupo dos não prioritários. E quando a gente fala em gastos não prioritários, a gente pode ainda categorizar esses gastos não prioritários, que são os gastos dos desejos pessoais, em dois tipos aí de gastos não prioritários. Aqueles gastos que a gente considera necessário para a nossa qualidade de vida, não é de sobrevivência, não é necessidade básica, mas para melhorar a nossa qualidade de vida, e aqueles gastos que efetivamente são gastos desnecessários. E quando a gente identifica gasto desnecessário, são aqueles gastos que a gente pode eliminar do nosso orçamento, tá? Então, eu quero que você faça também essa análise, esse olhar aí, quando você for categorizar os seus gastos, tá? Então, prioritários fica fácil, você vai identificar aqueles gastos que efetivamente você precisa para a sua sobrevivência
ou para gerar recurso que te dá condição de sobrevivência, que é o meu caso aí, que eu incluí então o telefone, a internet e o transporte nesses gastos, tá? E os demais gastos a gente vai colocar ali nos gastos não prioritários ou necessidade, ou desejos pessoais, tá? E dentro desse grupo, então, este grupo dos não prioritários ou desejos pessoais, ele vai receber 30% do nosso orçamento no máximo. Quando eu falo no máximo, é que talvez quando você for listar, isso pode não estar adequado a essa situação que eu estou propondo aqui, tá? Pode não estar adequado a essa situação que eu estou propondo, mas você vai fazendo pequenos ajustes diários, mensais, de acordo com a tua possibilidade, e aí, a partir disso, você vai conseguindo encaixar aí nessa proposta do método de orçamento pessoal 50, 30, 20, tá? Por que que você vai fazer então essa separação aí dentro dos prioritários, dos não prioritários, separação das necessidades pessoais aí para a qualidade de vida e não necessários, né? Então necessários e não necessários dentro desses não prioritários. Esses necessários é mais focado, então os necessários dentro dos não prioritários são os focados à sua qualidade de vida, como exemplo, lazer, exemplo, educação continuada, né? Crescimento pessoal, autoconhecimento, também eu posso estar querendo melhorar, inclusive, me aperfeiçoar enquanto profissional, então esses gastos aí, não só falando de mim, mas cursos que eu dê para o meu cônjuge, para os meus filhos também estão incluídos aí, nesses gastos que são necessários para a qualidade de vida, tá? Então, claro, se eu pensar em lazer me remete à qualidade de vida. Se eu pensar em cursos de autoconhecimento, cursos de crescimento pessoal, me remete à qualidade de vida. Se eu pensar em cursos de aperfeiçoamento, né, melhora então a minha capacitação, melhora as minhas habilidades, e isso pode fazer com que eu, inclusive, consiga galgar outros postos na empresa que eu trabalho, ou em outras empresas do mercado, ou enfim, prestar algum serviço na comunidade e tal, e possa ser remunerado por isso. Então, também posso melhorar a minha condição de renda a partir desses gastos direcionados à qualidade de vida. E com isso, obviamente, eu vou melhorar aí a minha qualidade de vida, tá? Então, por isso que eu estou separando esses gastos aí em gastos necessários para a qualidade de vida e gastos não necessários. Os gastos não necessários, efetivamente, você vai identificar para que você possa, a partir dessa identificação, ir eliminando eles do seu dia a dia, tá? Ou, no mínimo, reduzindo eles no seu dia a dia, tá? E quais são, como é que eu identifico o que são gastos desnecessários? Vou te dar um exemplo. Quando você paga a sua academia, tá? Você paga a sua academia para usar 5 dias por semana. Só que, na verdade, você vai uma vez por semana ou vai 2 vezes por semana. Então, não justifica você pagar um plano de academia onde você consome aí, onde você paga para usar 5 dias e, na verdade, você consome um dia só, tá? Então, revise, ajuste seu plano de academia para aquilo que efetivamente você consome. Quando você paga uma TV por assinatura, né? Um plano de TV por assinatura. No combo de serviços que o plano oferece, podem ter vários serviços lá que você não utiliza. Então, analise todos os serviços que o plano está te oferecendo e compare com aquilo que efetivamente você está usando. E identificando alguns serviços que você não usa, revise esse seu plano junto à operadora, no sentido de manter um plano onde estejam incluídos aqueles serviços que efetivamente você usa. E deixe de pagar, então,
por serviços que você não está usando. Às vezes tem alguns serviços que você usa de forma muito esporádica, só nas férias ou uma vez por semana. Então talvez esses serviços você possa pegar eles avulso. Pode ser mais em conta você pegar ele avulso do que você pagar ele mensalmente e não utilizar, tá? Então, revisa. Então, isso que você paga e não consome, isso que você paga e não utiliza, desses exemplos aí que eu dei para você, você já pode colocar lá na parte dos gastos desnecessários e eliminar eles do seu orçamento, né? Então, já é um tipo de consumo um tipo de consumo de recurso, não consumo do serviço, né? Consumo de recurso que acontece e que efetivamente você não faz uso do serviço oferecido, tá? E aí você pode ir identificando outros gastos aí que você tem o hábito de fazer, como, por exemplo, às vezes eu tô caminhando e paro no bar, enfim, compro uma lancheria e tal, compro uma água porque eu tô com sede ali naquele momento. Bom, se tu saiu para caminhar, você sabe que vai te dar sede, então já leva água de casa. E essa água de casa, ou tu tem um filtro em casa, ou tu compra ela no mercado, mais em conta do que o valor que você pagaria no bar, no restaurante, enfim, na lancheria aí que você parou para comprar água, tá? Então te programe, te organize. Isso, talvez o gasto em si ali, se você olhar ele individualmente, ele não tenha muita significância, né? Não represente tanto no teu orçamento. Mas quando você for somar todas as águas que você comprou em restaurante, em lancheria, quando estava caminhando, quando estava na rua, enfim, se você somar todas as que você comprou no mês ou no ano, você vai ver que vai representar um valor bem importante. Então, avalie isso. Claro, pessoal, a mesma coisa o cafezinho. Às vezes tem pessoas que têm o hábito de tomar um cafezinho. Veja se isso é realmente importante para a sua qualidade de vida, se isso faz diferença aí na sua vida, ou se realmente você pode daqui a pouco tomar um cafezinho lá na sua empresa, né, com seus colegas de trabalho, com seus funcionários, se você é um empresário, ao invés de sair na rua, ir tomar um cafezinho e pagar mais caro por isso. Tá? Então, faça essa análise, veja o que isso significa para você, o que isso representa para você. Pessoal, eu tô falando, tô dando orientações do que você pode fazer. Não significa que para você você tenha que colocar isso na sua rotina. Tô trazendo essas questões aí para você refletir, realmente assim para você provocar uma reflexão em você. Eu faço esse trabalho aí de análise com os meus mentorados, tá? Porque é um atendimento muito personalizado, VIP que a gente chama, né? Onde eu vou avaliando cada situação, tá? Então a gente acaba chegando a uma estrutura que em um primeiro momento é a estrutura ideal para esse mentorado que eu estou ajudando, né? Que eu estou auxiliando. E faço isso na minha vida também. Como você está aqui me ouvindo e talvez queira aplicar essas orientações aí no seu dia a dia, nas suas rotinas, então você vai ter que fazer isso. Claro que se você tiver alguma dúvida, eu me disponibilizo a te responder, você pode me chamar no direct. Inclusive eu também posso te ajudar com o trabalho de mentoria, você pode fazer parte aí de uma turma dos cursos que eu ofereço, né? E tudo isso, pessoal, que eu estou orientando aqui vocês, para você conseguir daqui a pouco, se você tem uma situação de desordem financeira, onde você precisa equilibrar as suas finanças, precisa quitar dívidas, precisa reduzir as suas dívidas ou manter as suas dívidas sob controle, então controlar as suas dívidas, quitar as suas dívidas, e também, não sei se esse é o seu caso, talvez você não tenha e precise construir uma reserva de emergência. Então, essas orientações aí de aplicação efetiva e de fazer funcionar o método 50-30-20, ele vai te dar subsídio, né? Vai te possibilitar que você consiga, então, quitar as suas dívidas, se livrar das suas dívidas de uma vez por todas e construir a sua reserva de emergência. Então, a partir dessa organização aí e
de encaixar aí o consumo de recursos financeiros dentro do método 50-30-20, você vai conseguir fazer isso com certeza, eu te garanto, porque eu já testei isso em vários mentorados meus, inclusive na minha vida pessoal, vários alunos meus já testaram eu já presenciei resultados muito importantes aí nesse processo de organização e de equilíbrio das finanças, né? De modo que a gente consiga tornar as nossas finanças mais saudáveis. Então, finanças saudáveis é bom para o nosso bolso, é bom para que a gente consiga realizar os nossos sonhos, né? Concretizar aqueles projetos que estão lá engavetados há algum tempo, que a gente não consegue tirar de lá, e se tira de lá a gente não consegue colocar eles em prática, não consegue atingir. Então, a partir do momento que você consegue fazer funcionar esta metodologia, esse método de orçamento pessoal 50-30-20, você vai ver que você vai desengavetar aqueles seus projetos antigos, que você vai realizar os seus sonhos, enfim, vai aí alcançar os objetivos que você se propõe, tá bem? Então, 30% do seu orçamento você vai destinar para esta categoria de gastos, que são os gastos não prioritários ou as necessidades pessoais. E para você fazer esse seu orçamento aí, esses seus gastos caber nesse máximo que a gente está destinando aí, nesse orçamento máximo de 30% da sua renda, a minha orientação aqui é que você ainda categorize, né, ainda subdivida aí essa categoria de gastos não prioritários em duas categorias: os necessários para sua qualidade de vida, né? E os gastos desnecessários. Então, os necessários você pode talvez fazer algumas trocas, fazer algumas reduções, avaliar se aquele é o momento, usar a criatividade, como o caso de gasto com lazer. Daqui a pouco você pode executar algumas atividades de lazer aí junto com a sua família e que sejam atividades pensadas pelo grupo, junto com os filhos, esposa, os cônjuges, né, esposa, esposo, enfim, e ter experiências mais marcantes, ter realmente assim, construir memórias aí com essas pessoas queridas, né, e que não envolvam muito desembolso financeiro, que sejam alternativas mais em conta, que você possa também estar reduzindo este consumo de recurso financeiro com lazer, por exemplo, tá? Então, algumas dicas aí que você pode estar colocando em prática e assim colher os frutos dessas práticas aí que podem te trazer experiências marcantes e que igualmente representam momentos importantes aí em família ou entre amigos e que não envolvam tanto desembolso de dinheiro, tá? Então, isso é uma questão importante para você pensar. Ainda também você pode avaliar por prioridades, preciso fazer alguns cursos, pensando assim, que alguns cursos podem alavancar aí a minha geração de renda, podem me deixar mais qualificado, desenvolver novas habilidades ou aperfeiçoar, aprofundar habilidades que eu já estou aí em fase de desenvolvimento. Então daqui a pouco eu posso estar aprofundando essas habilidades e isso vai permitir com que eu tenha melhor qualificação profissional, posso me colocar melhor no mercado, inclusive podendo concorrer com salários melhores. Então, você prioriza esses, né? Então, esses gastos são gastos que podem te alavancar aí a tua geração de renda. Então, você vai priorizar esse. Então, você vai fazer essa análise, tá? Então, eu tô te convidando não a deixar de gastar nesses itens de desejos pessoais, mas gastar com mais inteligência, tá bem? Então, essa é a minha proposta aqui. E aí, quando você identifica aqueles que efetivamente são gastos desnecessários, que você conclui que são gastos desnecessários, você pode pensar em excluir eles, em eliminar esses gastos do seu orçamento. Claro que isso pode não ser uma coisa que você vai acontecer de um dia para o outro ou da noite para o dia, como a gente diz, tá? Podem ser gastos que levam um certo tempo aí para que você efetivamente consiga tirar eles
do seu orçamento aí, do seu dia a dia. Mas você vai fazendo aos poucos, insistindo, né, em fazer essa avaliação e vai eliminando na medida que você consegue aí, mas de forma constante, sem perder aí o foco, tá? Então, essa é a minha orientação aqui. Então, lembrando, 50 para os prioritários e 30 para os não prioritários. E agora vamos falar das prioridades financeiras, tá? Ou da poupança. Aqui neste item, nesta categoria, prioridades financeiras ou poupança, por que poupança? Porque você vai ter que fazer sobrar, então, aí dos seus gastos, né? 20%. Então, 20% do seu orçamento você vai consumir em gastos prioritários, 50%, e não prioritários, 30%. E 20% você vai destinar aí para poupança ou para prioridades financeiras. Dentro dessas prioridades financeiras, eu incluo aí 3 itens, tá? Eu incluo as suas dívidas, eu incluo a reserva de emergência e eu incluo os investimentos, tá? Então, quando você tiver resolvido a questão de dívidas, quando você tiver resolvido a questão da reserva de emergência, você vai destinar os 20% para investimento, tá? Por que eu coloquei primeiro, falei de dívidas e falei de reserva de emergência, embora, para mim, a reserva de emergência ela é mais importante que as dívidas. Porque provavelmente quando a gente tem dívidas, a gente esteja muito incomodado com aquilo. Aquilo certamente tira o sono das pessoas. As dívidas, elas te deixam mais distraídos, então você não consegue focar no teu trabalho, você não consegue render, produzir como deveria no seu trabalho, você não consegue crescer profissionalmente, você fica abalado emocionalmente e isso pode te levar a adoecer, né? Então você desenvolve outras questões, efeitos colaterais aí das dívidas. Então é uma questão que você tem que atacar primeiro. Mas quando eu falo atacar, não estou falando em pagar as dívidas todas antes de construir a sua reserva de emergência. Não, estou falando que você tem que listar essas dívidas, conhecer essas dívidas, saber exatamente para quem você está devendo, qual é o valor total das suas dívidas se você fosse quitar hoje, cada uma delas, quantas parcelas restam para serem pagas, qual é o valor da parcela, qual é a taxa de juro de cada uma dessas dívidas e também analisar se essas dívidas você deu algum bem em garantia, tá? Então você vai fazer listar, né? Fazer esse check-up aí, né? Das suas dívidas, você vai fazer esse diagnóstico aí das suas dívidas e que é uma parte do diagnóstico financeiro, é o diagnóstico das dívidas, né? E aí você vai colocar essas dívidas por ordem de prioridade. Lembrando que as dívidas prioritárias são aquelas que têm algum bem em garantia. Porque se você não pagar estas dívidas, você pode perder o bem, né? Eles podem confiscar o bem que você deu em garantia. Então, essas são as dívidas prioritárias, as primeiras que tem que estar na lista sua de negociação, tá? Não tô falando em quitar, tô falando em negociar. E a segunda prioridade de dívidas são aquelas dívidas que têm as taxas mais altas, né? Então, aí, tu também pode tentar uma negociação com taxas menores ou trocar dívidas caras por dívidas mais baratas. Por exemplo, você pode trocar uma dívida de cheque especial ou do cartão de crédito, que você esteja lá pagando parte do seu cartão de crédito e tá naquela bola de neve, aí paga um pouco e deixa o resto correndo juros, né? Então, dívidas mais caras por dívidas mais baratas. Você pode trocar a dívida do cartão de crédito do seu cheque especial por um consignado, por exemplo, ou uma outra dívida lá no seu banco, né? Com uma taxa menor do que o cartão de crédito e o cheque especial, tá?
Mas lembrando, para você fazer isso, você precisa conhecer o seu orçamento, para saber a partir disso como é que você vai propor uma negociação para cada tipo de dívida, onde você assuma parcelas que caibam no seu orçamento, que te permitam então você controlar as dívidas. Então a minha proposta aqui, a minha sugestão é que em um primeiro momento você controle as suas dívidas, você faça as suas dívidas caber no seu orçamento, tá? E aí depois, então, você vai se preocupar em quitar essas dívidas, talvez pensar numa renda extra para ajudar você a ir quitando essas dívidas, tá? Mas antes disso, então, antes de quitar as dívidas, você tem que pensar em destinar uma partezinha do seu orçamento para construir a sua reserva de emergência. Tá? Então, quando você vai fazendo isso, destinando dinheiro para controlar as suas dívidas e destinando dinheiro para construir a sua reserva de emergência, você vai já criando o hábito de poupar, né? Você vai inserindo o hábito de poupar aí nas suas rotinas, que talvez você ainda não tenha o hábito de poupar, então você vai inserindo o hábito de poupar aí nas suas rotinas e você vai, a partir disso, ficando pronto para quando você controlar as suas dívidas e tiver a sua reserva de emergência, você já ir destinando aí o seu orçamento para investimentos que podem depois te gerar rendas passivas, né? Aquelas rendas que você não precisa de um esforço físico, de um tempo se dedicando para criar essas rendas, mas ela é um capital que você tem lá investido e que vai te gerando rendas todos os meses ou em determinados períodos, né? E que essas rendas elas podem ser reinvestidas ou se você precisar, você pode utilizar aí para complementar o seu orçamento. Então a orientação aqui é que você não tire essas rendas, que você deixe elas acumulando aí para o longo prazo, lá para aquela fase onde que você não está mais trabalhando, ou que você reduziu a sua carga de trabalho e essa renda vai te ajudar aí a manter o seu padrão de vida, né? O seu padrão de consumo. Não vai impactar aí no seu padrão de consumo exatamente porque você tem essa renda passiva aí para complementar. Isso acontece normalmente quando a gente está naquela fase de se aposentar, já trabalhou bastante e agora a gente quer ter um tempo para curtir mais a vida, os amigos, a família, os netos, né? Então, essa pode ser uma alternativa. Então, dentro do possível, que você não saque esses rendimentos passivos que esses investimentos vão te gerando aí, tá? Mas se preocupe antes disso em ter uma reserva de emergência. Por que você precisa ter uma reserva de emergência antes de quitar as suas dívidas, tá? Você vai se propor, então, a criar, a definir um calendário, né? De negociação e quitação das dívidas, de pagamento das suas dívidas, então um calendário, de modo que esse calendário ele não comprometa aí a sua reserva de emergência e não comprometa aí depois os seus investimentos, tá? Então esta reserva de emergência ela é importante porque ela serve para os imprevistos, né? Para aquele momento onde que você pode ficar sem emprego, para aquele momento onde que você adoeceu e você precisa pagar um médico, você precisa pagar um exame mais caro que o seu plano não cobre, você precisa comprar um medicamento mais caro, né? Então, você não vai precisar se endividar, buscar uma dívida, porque você sabe que no momento que acontece um imprevisto, alguma coisa que não estava aí sendo que a gente não contava, a gente acaba ficando mais vulnerável emocionalmente. Então imagina você já com problema por causa da questão ali, um abalo emocional porque você perdeu o emprego, um abalo emocional porque você adoeceu, ou alguém da sua família está doente e ainda você precisar arrumar um recurso financeiro para custear este imprevisto, então certamente você não vai ter muita cabeça para pensar e escolher as melhores possibilidades de financiamento. Então você vai acabar
pegando o primeiro financiamento que aparece ali, normalmente esses são os mais caros aí, então você vai acabar se endividando ainda mais. Então, por isso eu digo que é melhor você construir a sua reserva de emergência do que quitar dívidas, porque se você der prioridades para quitar dívidas, sem pensar na ideia da negociação das dívidas, sem ter uma reserva de emergência, se você precisar, você vai se endividar novamente e provavelmente a taxas mais caras de endividamento, tá? Então, por isso, dentro das prioridades financeiras, a gente elenca aí. Primeira questão, obviamente, a gente vai analisar as dívidas, a gente vai tomar consciência dessas dívidas, tá? Ter uma visualização clara do que são essas dívidas, como elas estão. Vai estabelecer uma ordem de prioridade para que a gente possa negociar essas dívidas a parcelas que caibam no nosso orçamento. Lembrando que para as prioridades financeiras nós temos 20%. E lembrando que dentro das prioridades financeiras nós temos 3 categorias aqui, 3 tipos de prioridades financeiras. As dívidas, a reserva de emergência e os investimentos, tá? Pessoal, então depois que vocês tiverem as dívidas controladas, a reserva de emergência construída, e parte desse orçamento aí das dívidas e da reserva de emergência, vocês vão destinar para aqueles objetivos mais de médio prazo, como por exemplo fazer uma viagem, trocar de carro, de repente fazer uma reforma na casa, aquela reforma que não é tão urgente, que pode ser planejada, tá? Botar uma piscina na casa, enfim, essas coisas assim que é para dar mais conforto, mais qualidade de vida, tá? Então esta é a minha orientação aí, é isso que eu indico aí para os meus mentorados, para os meus alunos aí, para colocar em prática, então, esse método 50, 30, 20 e utilizar essas orientações aí no dia a dia para que consigam fazer o seu orçamento encaixar aí dentro dessa proposta do método. Mais tarde, quando você já tiver com as suas finanças aí controladas e já tiver aí dominado, né, essa ideia de finanças pessoais, o seu orçamento aí sempre em dia, você pode aplicar outros métodos que a literatura traz, um pouco mais complexos, com mais categorias aí, tá? Então, pensar nessas outras alternativas, nessas outras situações aí, tá certo? Então, pessoal, eu espero que vocês aproveitem essas orientações que eu trouxe aqui, que vocês consigam colocar em prática esse método 50, 30, 20 e vocês vão ver que colocando em prática, vocês vão conseguir se livrar das dívidas e vão conseguir aí criar a sua reserva de emergência, tá certo? Depois comentem aí o que vocês estão tendo de resultados, se realmente está fazendo a diferença aí na vida de vocês, nas finanças pessoais, tá certo? Até mais!